Você já imaginou trabalhar a vida inteira, confiar a sua aposentadoria ao governo, que proíbe você de se aposentar de outra forma, sem ter que pagar, contribuir, e descobrir que bilhões de reais de aposentados como você estão sendo roubados? Porque a Polícia Federal revelou essa fraude gigantesca ao INSS, esquema que desviou mais de 6 bilhões de reais de aposentados brasileiros que já não recebem muita coisa, na sua grande maioria, que estão sendo roubados por pessoas do governo. 6 bilhões de reais sumiram das mãos de quem mais precisa. O esquema revelado pela Operação Sem Desconto envolveu associações sindicais que faziam descontos ilegais diretamente nos benefícios dos aposentados. Acredite ou não, essas pessoas tiveram seus nomes usados sem autorização, assinaturas falsificadas e serviços fantasmas sendo descontados diretamente do contra-cheque mensal por pessoas dentro do governo. Agora imagine um idoso que depende daquele benefício para comprar remédios, para pagar as contas ou simplesmente para viver com um pouquinho de dignidade. Porque cada real desviado pode significar dias sem medicamentos, sem alimentação, contas atrasadas, a mesa mais escassa. Mas como que esse absurdo pôde acontecer por tanto tempo sem ninguém perceber? Quem deveria fiscalizar estava olhando para o outro lado? Será que não tinha fiscalização? Você não vai acreditar nas respostas daquilo que já foi revelado. O INSS simplesmente falhou em checar as autorizações desses descontos. Sem fiscalização rigorosa, quase dizer sem qualquer tipo de fiscalização, houve essa brecha para a criação de benefícios inexistentes como academias, planos de saúde fantasma, dinheiro sendo drenado mensalmente das aposentadorias dos mais velhos. Mais de 11 entidades foram flagradas e a maioria sequer possuía qualquer tipo de documentação mínima do INSS. Não havia estrutura nem serviço real sendo prestado, era tudo fachada para sugar bilhões de reais das contas dos aposentados durante alguns anos. Nós estamos em 2025, mas parece 2015 aqui no Brasil. O PT na corrupção, os órgãos públicos, sindicatos envolvidos até o pescoço, juros altos, gastança e adivinha de quem não era a culpa? Adivinha quem não sabia de nada? O Lula. Como de costume, ele não sabia de nada. Mas sabe quem está envolvido? O próprio irmão do presidente Lula, chamado de Frei Chico, vice-presidente de um dos sindicatos envolvidos no esquema, nessa investigação da Polícia Federal. Agora, é claro que é tudo uma coincidência, não é? Governo Lula envolvido em esquema de corrupção. Os números não mentem. Em 2016, os descontos totalizavam 413 milhões. Em 2024, chegaram a inacreditáveis quase 3 bilhões de reais. E quando olhamos para os dados de arrecadação mensal dos sindicatos que apoiam o governo Lula, pela folha do INSS, o salto é ainda mais escandaloso. São 2 milhões em 2020 para 7,6 milhões em 2024, em pleno governo Lula. A grana começou a jorrar em um nível muito maior do que se tinha antes. É verdade que já acontecia, mas não nesse nível. E sabe quem paga a conta? Principalmente os aposentados, mas não só eles. Eu, você, todo mundo pagador de impostos paga essa conta, paga esse rombo. Dinheiro que deveria ir para saúde, educação, infraestrutura e foi parar no bolso de quem se aproveita dos mais vulneráveis. E a gente sabe que no Brasil o crime acaba compensando. Vide Lava Jato. Com 6 bilhões de reais dá para contratar muito advogado poderoso, arrastar muito o processo até a sua liberdade. Foram mais de 200 mandados de busca cumpridos, 6 pessoas estão presas, presidente do INSS afastado, mas os peixes grandes, a gente sabe para quem vai sobrar. Vai sobrar para os peixes pequenos. E como já dizia o velho ditado moderno, no Brasil tudo muda em uma semana, mas em 10 anos nada muda. São sempre os mesmos nomes, os mesmos esquemas, os mesmos escândalos, as mesmas desculpas. E o povo continua pagando a conta. Se você também está cansado de ver a história se repetir, se você não acha normal essa normalização da corrupção, onde o principal veículo de comunicação do país sequer dá a atenção devida a talvez um dos maiores esquemas de corrupção depois do mensalão, do petrolão, agora o aposentão. Curte esse vídeo, compartilha para que chegue em mais pessoas. Nós não podemos normalizar 6 bilhões de reais desviados, como infelizmente está acontecendo na sociedade brasileira, que está
letárgica, anestesiada, cansado de ver notícias como essa se repetindo.